Boa noite aos corações queridos. Que nos abençoe o Senhor Jesus, amparando-nos os corações e concedendo-nos sempre a sua paz. Sem dúvida alguma, a presença amorável de Jesus na psicosfera da Terra deixou aqui impregnada uma mensagem que permanecerá conosco para sempre. O seu amor, a sua ternura, permanecerão alimentando as almas de boa vontade, a que possam realizar no mundo o projeto do Cristo, que é a instalação do amor no coração do homem. Por onde Jesus passava, por onde ele caminhava, a multidão que o seguia podia perceber do seu coração benévolo uma irradiação que alcançavam-lhe as necessidades mais profundas, porque Jesus, o Senhor dos Espíritos, o Mestre dos Mestres, conhecia a humanidade como a conhece também até hoje, alcançando as necessidades de cada um de maneira muito apropriada às dores e os enfrentamentos manifestados até aquele momento, que não são diferentes das dificuldades que nós também experimentamos hoje. A humanidade, embora desenvolveu-se tecnologicamente, ainda guarda nas suas necessidades a mesma evolução daqueles homens de então, guardando as devidas proporções que os séculos firmaram aí no coração de cada um. E Jesus, nesta vivência com os seus discípulos, na vivência com as pessoas, deixou-nos mensagens que ficaram ecoando por todos os séculos que transcorreram até este momento em que estamos vivendo, e que, se tivermos ouvidos aguçados e sentimentos apropriados, podemos então perceber. E num episódio bastante peculiar, quando ele estava na casa de Simão, o fariseu, onde o mesmo estava indignado com a mulher que havia derramado lágrimas sobre os seus pés, enxugado com os próprios cabelos, aplicando-lhe o unguento, o perfume, Jesus chama a atenção de Simão, dizendo, com uma pequena história que ele conta, duas pessoas que deviam, uma 500 dinheiros e a outra 40, não tendo como pagar, aquele que devia receber perdoou-lhes a dívida. Quem você acha que vai amá-lo mais? E ele então diz, acredito, que é aquele que foi mais perdoado, ou seja, que tinha a dívida maior. E Jesus disse, compreendestes bem, Simão. O espírito Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo Franco, na sua mensagem na psicologia transpessoal, a psicologia da relação humana, ela diz que a maioria das dificuldades que nós enfrentamos no relacionamento humano não são reais. São interpretações do nosso orgulho. Ou seja, quase a totalidade dos problemas que nós enfrentamos no relacionamento uns com os outros não são reais. Elas são produto da interpretação do nosso orgulho. Por exemplo, uma pessoa que magoa a outra, embora a ação tenha sido desferida contra a pessoa, a outra pessoa só vai magoar-se se quiser. E quantas criaturas carregam mágoas e ressentimentos por anos a fio? O tempo passa e a pessoa fala daquela mágoa como se ela tivesse acontecido agora, como se a ofensa tivesse sido feita naquele instante. Mas por que será que as grandes almas não se magoam? Os grandes espíritos que mergulharam na atmosfera da Terra para nos ensinar o amor, eles não se magoam. Eles não entram no processo do ressentimento, do melindre, e apesar de serem acicatados, afligidos de muitas formas,
não se arvoraram contra ninguém e fizeram um trabalho de implantação do amor no coração de todos aqueles com quem conviveram. Não se tem notícia na obra do Chico que o Chico tenha guardado ressentimentos, mas o Chico guardou amor e distribuiu esse amor. A Amélia Rodrigues, também, que escreve por Divaldo Franco, ela diz que os sentimentos humanos, eles possuem uma característica muito particular, e que a mágoa, dentre eles, é alguma coisa que se escolhe vivenciar. Porque se a pessoa não quiser, ela não vai vivenciar a mágoa. E nós verificamos ainda quando ela diz que para que se desenvolvam nos terrenos íntimos as coisas boas, e para que nós consigamos desenvolver sentimentos nobres trabalhando intimamente, é preciso que nos apaguemos para o mundo, diz Amélia Rodrigues. E é uma das tarefas mais difíceis para nós de colocarmos em prática, de nos apagarmos para o mundo, para vivermos a mensagem como ele nos ensinou. Porque nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos ser contrariados, ser feridos. Nós sentimos um desconforto tão grande que geralmente desferimos contra quem nos feriu alguma coisa de ruim. Nem que seja em pensamento ou em sentimento, mas nós revidamos. E ela diz que para que nós possamos viver os bons sentimentos na alma, construindo-os, é preciso que nós nos apaguemos para o mundo. Que as coisas que acontecem à nossa volta não nos atinjam. Levando em consideração que o mal tem a dimensão que nós damos a ele. E cada um de nós escolhe fazer isto. Para que os espíritos pudessem escrever pelo Chico, o Chico teve que se apagar. O Chico teve que abdicar de si mesmo, para que os espíritos pudessem carrear por ele a mensagem que consolou tantas mães, tantos corações. Quantas cartas de amor o Chico escreveu para aquelas mães que procuraram ele. E outras que não receberam cartas, receberam uma palavra, um abraço, um sorriso, um toque de ternura. E o Chico anulou-se para que a obra crescesse e o Cristo aparecesse. Agora, é claro que é impossível realizar a obra sem que a obra ilumine aquele mesmo que a fez. Então, a luz da obra do Chico iluminou o Chico, então nós enxergávamos o Chico. Não tinha jeito dele passar desapercebido, porque a sua mensagem, a sua obra, a sua vida iluminou o Chico. Não teve jeito. Madre Teresa de Calcutá, que se internou naquelas regiões infectas da Índia, e as pessoas diziam a ela: a senhora é louca, a senhora é maluca, eles vão matá-la. E ela disse: ninguém vai poder me fazer mal, porque eu não desejo fazer mal a eles, eu só quero amá-los. E ela conseguiu. E deixou a melhor notícia que se pode dar de alguém a um outro coração para que esse alguém conheça. Ela deixou as suas obras, as obras de Jesus no coração daquela gente, de tal forma que se alguém perguntasse a eles se eles conheciam Jesus, eles iam dizer que sim, através do amor daquela mulher. O desprendimento do seu coração foi tamanho, e o amor foi tão vibrante, que eles conheceram Jesus não pelas palavras dela, mas pelas mãos, pela dedicação, pelo carinho, pela luz que ela refletia do próprio Cristo. E me revelou Maria Dolores certa feita, o Espírito Maria Dolores, que muitas vezes Madre Teresa era vista nimbada de luz pelas suas seguidoras, por aquelas que acompanhavam ela. E quando interpelada em relação a isso, ela dizia: esta luz não é minha, é a luz do Cristo. Hoje Jesus falou pelos meus lábios, afagou pelas minhas mãos, amou pelo meu coração, andou com as minhas pernas. Então eu estou iluminada dele, a luz não é minha. Mas nós sabemos que a luz também era dela, porque ninguém que se envolve com a luz e que a reflita não a possua, mesmo em diminuta proporção. E assim, ela deixou, sem se preocupar com os acicates, com as críticas, com as tentativas de desanimá-la da sua obra, ela permaneceu servindo com todo o amor que pôde.
e ninguém lhe fez mal. Porque, como ela disse, eu vou amá-los. E não se pode fazer mal ao amor. Tentaram fazer isso com o Cristo, mas não foi possível. Porque o seu amor permaneceu e permanece até hoje entre nós. Embora tiraram-lhe o corpo físico, não puderam tirar-lhe a mensagem e o amor que ele esparziu sobre a humanidade. Foi impossível de fazer. Quando nós nos arvoramos em defesa de nós mesmos, quando de alguma maneira, por fazermos alguma coisa boa, ou tentarmos estar modificando as nossas vidas, nós tentamos nos defender, nós acabamos caindo num processo bastante perturbador. E muitas vezes, disse então Amélia Rodrigues em sua mensagem, aqueles que para aplicar a justiça fazem uso da vingança, incorrem e se transformam em réus nos processos do mesmo crime. Ou seja, se eu me arvoro contra o meu irmão, eu me torno tão criminoso quanto ele, que agiu comigo de maneira tendenciosa e negativa. E nós precisamos, então, meditar sobre isso. Um jovem da mocidade, certa feita, ele me procurou e disse assim: quando é que eu vou saber que eu estou perdoando? Que eu estou aceitando conviver pacificamente com meu irmão, se nós temos simulações que nós fazemos, e muitas vezes não é verdadeira, que a gente diz que perdoou, que a gente diz que fez isso, apenas para conviver bem com as pessoas. Quando eu vou saber que eu estou perdoando? Eu disse a ele, eu não sei te responder isso. E em prece, em casa, a benfeitora me respondeu a pergunta. Ela disse assim: você vai saber que está perdoando alguém quando for as lágrimas de compaixão e misericórdia por aquele que te feriu, e não as lágrimas por conta do ressentimento e da mágoa. Aí você vai saber que está perdoando. Quando aquele que nos feriu nos levar às lágrimas, mas não essas lágrimas que nós estamos acostumados, que é de ficar muito bravo com a outra pessoa porque ela fez alguma coisa com a gente que a gente não queria, que ela feriu o nosso coração e a gente então muitas vezes chora mais ressentido, magoado. Como o filhinho do meu amigo esses dias, que queria muito uma coisa lá que ele não podia dar, e o menino foi lá para o cantinho e as lágrimas desciam, e ele chorava. E eu olhei para ele e falei assim: mas meu filho, você está chorando por quê? Ele olhou nos meus olhos, eu comecei a conversar com ele, pronto, desligou-se do problema que ele estava, do que ele tanto queria, e foi brincar para lá. Não eram lágrimas reais, eram lágrimas de contrariedade. Eu fui contrariado, então eu choro. Essas lágrimas não têm valor algum, mas a benfeitora disse: aquelas onde você consegue se emocionar, ir às lágrimas de piedade, de misericórdia, de compaixão daquele que te feriu, aí você sabe que está perdoando. É aí que o perdão se efetiva. Porque era isso que aconteceu com o Cristo. Quando, já no instante final, já entregando o corpo para deixar a matéria, ele disse, já quase sem conseguir falar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele não se arvorou contra a humanidade, muito menos sentiu-se magoado, ferido contra quem quer que seja. Caminhou na direção da sua via crucis sem levantar sequer uma palavra, os olhos, ou de alguma maneira um gesto que fosse para abominar aquilo que ele estava recebendo. Compreendeu, aceitou e caminhou. Uma amiga que frequenta a nossa casa, ela me disse: conte a minha história, porque eu devo ser um caso raro. Ela namorou uma pessoa por 15 anos, e esta pessoa optou por casar-se com uma outra pessoa depois disso, deixou-a. E durante mais 15 anos, ela usou todo o tempo que ela tinha, toda a vida dela, para odiar esse noivo que a abandonou. Ele teve um filho com essa outra mulher com quem ele se casou. O filho que ela disse que eu queria ter. E na entrevista conosco ela disse assim: e eu não o perdoo. Eu quero beber
deste veneno, gota por gota, até o último dia da minha vida, porque eu não o perdoo. Nunca vou perdoá-lo. E eu disse, então o que é que você quer, minha irmã? O que é que você deseja, então? E uma amiga dela nos disse que a mãe, percebendo as dificuldades dela, prepara doces, porque elas não moram juntas, e vai à casa dela levar doces. E ela trata a mãe muito mal. Ela distrata a mãe e disse, eu não lhe pedi doces. Eu não lhe pedi doces. Leve esses doces embora, eu não quero os seus doces. E a amiga então diz a ela, por que é que você não aceitou os doces da sua mãe? Aceitasse. Desse um beijo no rosto dela, agradecesse ela. Isso seria muito bom, porque ela está tentando te auxiliar. Ela te ama e ela quer te ver bem. E ela disse, mas quem foi que disse que eu quero ser amada? O amor, o único amor da minha vida que me interessava, não me amou. Então eu não quero ser amada. Eu quero tomar este cálice amargo até o último dia da minha vida. Não desejo, de forma alguma. E para tornar mais terrível a situação, ela disse assim, na entrevista, você não sabe de uma coisa, meu ex-noivo faz 5 anos que desencarnou, e agora eu o odeio mais ainda, porque agora eu não posso vê-lo, porque eu me habituei a passar na frente da casa dele, em horários que ele estava entrando ou saindo de casa, para alimentar o meu ódio. E nem para isso ele prestou. Me privou da presença dele, que era o que nutria mais intensamente o meu ódio. E ela diz, eu tomo vários medicamentos para a depressão, não consigo dormir. E gostaria que você fizesse alguma coisa para mudar isso, porque eu quero dormir. Eu disse, minha filha, não é possível fazer nada por você nesse sentido. Porque o amor é incompatível com o ódio. Enquanto você não propor amar, vai ser muito difícil que alguma coisa consiga modificar-se no seu coração e te dar paz para que você possa dormir. Porque o barulho da sua revolta é tão grande, é tão alto, que entorpece os teus sentidos, tira a sua lucidez. E se você desencarnar agora, terá muitos problemas consigo mesma. Porque o Espírito, ensina-nos a doutrina espírita, cria em torno de si mesmo uma atmosfera benévola ou malévola, de acordo com a maneira como lida com a sua vida e com a sua espiritualidade. E ao desencarnar, desencarna dentro dessa atmosfera e vai encontrar no mundo espiritual o que criou por toda a vida. Você terá para persegui-la os monstros do seu ódio, todos aqueles que você construiu todos os dias da sua vida, como os espíritos que se comunicam nas reuniões mediúnicas, dizendo que estão sendo perseguidos, que estão sendo procurados, que estão sendo vigiados. E os benfeitores dizem assim, não é verdade, não existe perseguidor algum. São os fantasmas interiores que a pessoa criou durante os processos negativos da sua relação com o semelhante. O móvel do ódio, o móvel do ressentimento e da mágoa transforma-se em figuras grotescas, que depois acicata as realidades espirituais daquele que parte nesta condição, contrariando a lei suprema de Deus, que é a lei de amor, a que nós todos estamos submetidos. Por isso, diz Joana de Ângeles, que os sentimentos mais apropriados para utilizarmos na convivência com os nossos irmãos é a compaixão e a misericórdia. Tanto quanto Deus tem para conosco também compaixão e misericórdia. Nós devemos utilizar esses dois sentimentos de Joana de Ângeles se quisermos construir uma atmosfera benévola, salutar, para que nós possamos permanecer dentro dela, aqui ou no plano espiritual. Do contrário, nós mergulharemos dentro da treva
que criamos para nós mesmos. Lembra-se de André Luiz? Tem uma figuração muito bonita no filme, quando ele sai do mundo espiritual e vem à Terra visitar a família. Lá no filme mostra de maneira figurada, e ele entra e não gosta de nada do que ele vê no lar. Os filhos o esqueceram, a esposa já está com outro marido, e ele então é tomado de um sentimento muito ruim. E quando ele sai da porta da casa, sai dentro do inferno novamente, do umbral, da região que ele criou dentro de si mesmo enquanto estava encarnado, e onde ficou por cerca de 8 anos ou mais, e foi socorrido por Clarence e os benfeitores que foram tirar de lá. Aquele inferno que ele vivenciou quando partiu, estava dentro dele. Tanto estava que quando ele sai da casa, ele revive novamente aquela situação. Depois, o filme não mostra mais, e ele já vai lá, mostra ele na colônia novamente, para nos lembrar que o céu e o inferno está dentro de nós. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós, mas o inferno também. Ou seja, se nós conduzimos a nossa vida de maneira a não compreendermos, a não perdoarmos, a não termos misericórdia dos outros, principalmente daqueles que nos ferem, nós construímos trevas interiores que vão nos absorver. Aqui, obliterando a nossa razão, o nosso entendimento, a nossa visão, não nos deixando ver claro a vida. Por isso que Joana de Ângeles diz que a maioria dos problemas que enfrentamos aqui são fictícios, são interpretações do nosso orgulho. O nosso orgulho é que dá o apimentado daquilo que nós recebemos dos outros, porque nós não queremos ser contrariados, e as nossas imperfeições nos expõem a isso. Somente conseguimos nos imunizar disso se estivermos buscando a construção dos sentimentos nobres, especialmente através da caridade, que é a disposição gratuita de servir o outro na necessidade dele, como ele deseja. Nós tínhamos uma irmã que frequentava a nossa sopa, e ela ficava muito brava, porque as pessoas que vinham, os assistidos, não se comportavam como ela queria. E ela botava uma coisa aqui e outra ali, eles tiravam, eles remexiam, eles viravam o prato, e ela gritava com eles, e aos poucos nós fomos conversando com ela, e lembrando que nós temos que servir da forma como a pessoa precisa ser servida, na necessidade dela. Claro que a gente precisa de alguma disciplina para que as coisas aconteçam, mas quando essa disciplina é férrea, é dura, é rígida, o amor fica de lado, e fica só a disciplina. E essas pessoas precisam muito mais de amor do que só daquele alimento que ela recebe ali, daquela atenção que a gente dá. Ela precisa de muito mais, precisa dos nossos sentimentos, da nossa dedicação, para que elas levem para casa um pouco daquilo que elas não estão habituadas a ter no dia a dia, na relação com a sua família, onde muitas vezes são relações tumultuadas, tristes, doridas, maridos que desrespeitam esposas, filhos que não respeitam os pais, pais que não respeitam os filhos. A gente vê as crianças que vêm, eles agarram os evangelizadores, agarram as tias da sopa e querem ficar ali grudado para lá e para cá. Por quê? Porque não tem isso. Eles não têm isso no lar, não têm isso na família. E nós vamos cercear essa espontaneidade deles? Não podemos fazer isso. Não devemos. Porque é neste momento em que nós treinamos os sentimentos nobres que nós precisamos para sustentar a nossa paz. Para nos permitir conviver bem e na hora que formos acicatados, formos alfinetados, formos desafiados, tenhamos condições de compreender, de perdoar, porque estaremos dentro de um clima de harmonia que vamos criando no trabalho do bem. O trabalho do bem modela-nos por dentro. Joana de Ângeles diz que o trabalho do bem é modelador. Nós somos uma massa bruta. Os nossos sentimentos não são muito apropriados ainda. Eles precisam de um cuidado especial. Para que se transforme num belo vaso, numa bela escultura, precisa muita dedicação. E nós vamos desenvolver isso quando? Somente quando dedicamos a esses corações todos os nossos sentimentos, nós vamos desenvolvendo essas boas capacidades para também aprendermos a compreender, a perdoar. Senão, ficamos em profunda contrariedade, sempre contrariados e criando empecilhos para a nossa própria evolução, para a nossa própria felicidade. Aquele que quer aplicar a justiça, vingando-se, mas o fulano fez isso, ele precisa pagar por isso.
nós nos transformamos em réus também, no mesmo crime. Porque eu não estou fazendo um crime diferente do outro, daquele que ele fez comigo. Mas quando o meu coração, novamente recomposto pela prática do bem, experimenta a alegria de servir aquele que não pode me dar nada, eu consigo então compreender que o amor é algo que eu preciso deixar fluir e esplender por toda parte, como fazem os Espíritos venerandos, nos ajudando aqui na Terra, nas nossas dificuldades. É importante lembrarmos que precisamos buscar Jesus. Mas quando nós buscamos Jesus? Segundo ensinam-nos os Espíritos venerandos, quando nos dispomos a isso. E Amélia Rodrigues novamente diz assim, que os valores nobres começam, olha só, começam a se instalar na alma quando nós começamos, através das pequenas dores, habituarmos-nos a sofrer em silêncio. Olha a colocação dela, como é grave. Quando nós nos habituamos a sofrer as pequenas dores, não está falando das grandes não, ela está falando das pequenas, porque as grandes a gente berra, a gente grita, a gente esperneia, a gente briga com todo mundo, né? Tem doentes que estão acamados e eles transformam a vida daqueles que estão em volta no verdadeiro inferno. Criam transtornos que não tem quem suporte. E nós também, quando somos contrariados, viramos bicho. E ferimos todo mundo, e ainda temos a capacidade de dizer aos outros, hoje eu estou mal-humorado. Nem olha para mim, não fala comigo, porque hoje eu estou dando patada até na sombra. Hoje eu não estou me suportando. Mas nós precisamos nos suportar. A benfeitora diz assim, quando, através das pequeninas dores, nós as sofrermos em silêncio, com nobreza, aí os valores nobres estão começando a se instalar no coração. Ela não está dizendo que a gente tem que aceitar a dor passivamente e não fazer nada, mas sofrer sem revolta, sem ferir ninguém, sem transferir nenhuma das dificuldades que nós estamos vivendo para quem quer que seja. Mas habituarmos-nos, é um hábito. Assim como nós temos o hábito de reclamar de tudo, precisamos adquirir o hábito de suportar tudo também. De ter a paciência, a resignação e a compreensão de entender que aquelas dificuldades que nós estamos passando naquele momento, aquelas contrariedades, são momentos educativos da vida para todos nós. Porque se está nos contrariando é porque nós precisamos da lição. Porque as grandes almas não se sentiam contrariadas, nem feridas, mas nós nos sentimos. Então precisamos daquela lição. Moralmente, quanto mais doer, mais necessidade daquela prova nós temos. Então olha a grandeza do pensamento de Amélia Rodrigues. Habituarmos-nos a sofrer sem ferir ninguém. Porque como o tema é compaixão e perdão, compreensão, tolerância, entendimento, é muito claro que quando somos feridos, nós desferimos também. Muitas vezes não conseguimos atirar contra aquele que atirou contra nós, mas atiramos os outros depois. Distribuímos o nosso azedume para todo mundo. Para todo mundo que estiver à volta no nosso caminho, nós vamos derramando um pouco daquele veneno pela estrada. E ela diz, enquanto nós não habituarmos-nos a aceitar essas pequenas dores, que a gente acha que é uma coisa sobre-humana, nós não conseguiremos desenvolver sentimentos nobres. Nós não temos ideia do que suportam ou suportaram nossas mães para que nós estivéssemos aqui. Não temos ideia. No meu caso, particularmente falando, eu não sei o que talvez teria sido de mim se meu pai e a minha mãe não tivessem tido disposições para me aceitar como filho, para permitir que eu viesse à Terra e pudesse cumprir a minha missão, meu trabalho de crescimento espiritual. Eu não sei o que eles tiveram que renunciar para isso. Porque não me conhecendo bem, não sei o que eles tiveram que renunciar. As disposições para me amar, para me educar, para dar aquilo que, no entendimento deles, é o melhor. Como é que eu posso exigir alguma coisa deles? Eu não posso. Preciso aprender a compreendê-los como são. Porque eles fizeram e tiveram disposições que está muito distante de eu compreender, para me receber aqui.
O que será que fizeram nossos pais para que nós estivéssemos aqui? Qual foi o compromisso que eles assumiram no mundo espiritual para que nós hoje estivéssemos aqui? Espíritos endividados, e muitas vezes, alguns de nós, para com eles, temos débitos homéricos, mas eles passaram por cima de tudo isso e nos aceitaram, para que nós pudéssemos estar aqui agora, neste mundo, fazendo o que nós deveríamos fazer. E nós, à medida que eles vão envelhecendo, tomando um rumo no tempo, que todos nós também vamos tomar, nós começamos a nos incomodar com eles. Suas limitações, suas dificuldades nos incomodam de maneira terrível. Sentimos como se a nossa liberdade fosse sendo cerceada. Mas o que é que eles tiveram que renunciar para que nós estivéssemos aqui? O que será que foi? Provavelmente, como ninguém pode morrer duas vezes, nós vamos morrer de vergonha em espírito quando soubermos o que é que eles renunciaram, o que é que eles aceitaram para que a gente pudesse nascer. E meus irmãos, nesses vales de dor, que muitas mães deixam regiões sublimadas para receber na terra espíritos altamente endividados, espíritos cuja moral está muito distante de compreendermos a sua crueldade, a sua maldade. E elas, por amor, para auxiliar esses espíritos, mergulham em antros, em lugares que nós não habitaríamos de jeito nenhum, para viver em condição muitas vezes sobre-humana e gerar no seu próprio ventre um malfeitor da humanidade, por amor. E ao recebê-los nos braços, eles são a única chance elas são a única chance que eles têm de conseguir frear os seus instintos animalescos infelizes para conseguirem trilhar de novo o caminho na direção da própria redenção. E quando pequeninos começam a manifestar os instintos malévolos, o amor dessas mães e a autoridade moral delas freia-lhes os instintos e eles acomodam-se um pouco mais satisfatoriamente, e embora cometam alguns deslizes, esses deslizes que eles cometem, que nós achamos horríveis, estão muito distantes da capacidade do mal que eles podem fazer. E é o amor dessas mulheres, a renúncia, a dedicação destes corações a esses espíritos que para elas muitas vezes elas não os conhecem, não sabem nem quem são, mas porque são seus irmãos e os considera também como seus filhos, como um dia nós também consideraremos a humanidade. Aquela senhorinha que passa do outro lado da rua, cabisbaixa, com um lencinho à cabeça, pode ser alguém que está indo para casa e hoje não vai ter o que dar aos seus filhos, antes que eles durmam com a barriga vazia, chorando de fome, enquanto nós temos um alimento muito farto na nossa mesa. Aquela senhora, em humanidade, é a nossa mãe também. Aquele senhor é o nosso pai. Aqueles filhos dela são nossos filhos também, nossos irmãos, que nós ignoramos. Porque não temos olhares atentos, aguçados, para inclusive deixarmos o comodismo que ainda nos detém na condição de criaturas cimentadas em nossas realidades, muito bem acomodados, para ir ao encontro dessas necessidades, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Os Infortúnios Ocultos, quando deixamos o nosso comodismo e saímos para buscar aqueles que nada pedem e dar-lhes um pouco do nosso coração, assim como também essas mães deixam essas regiões sublimadas e vão atrás desses espíritos que não lhe pediram nada, mas que ela deseja auxiliá-los para que eles possam se redimir. E mergulham aqui, entre nós, para dedicar o amor que um dia nós conseguiremos dar em diminuta proporção. Somente assim conseguiremos desenvolvendo, isso chama-se compaixão. Compaixão, misericórdia, que faz com que a gente desça, anulando-se, como diz Joana de Ângeles, apagando-se para o mundo, para ressurgir para o Cristo como espíritos um pouco melhores. Espíritos que necessitam treinar a humildade, a compreensão, nas tarefas apagadas, como disse Gamaliel a Paulo de Tarso: vai para o deserto, pega um tear e vai lá trabalhar. Quando você estiver pronto, você volta e vem pregar, porque aí eles
para que você apague o doutor da lei de você e as pessoas apaguem também da sua memória o doutor da lei. E ele foi. Enquanto permaneceu no deserto, trabalhando, enchendo as mãos de calo, apagou o doutor que estava nele e deixou surgir o discípulo do Cristo, iluminando não os palcos ou os pedestais onde ele subiu agora, mas iluminando os caminhos dos sofredores, dos necessitados, projetando Jesus por onde ele passava. Mas enquanto não nos apagarmos, enquanto ficarmos fazendo conta das picuinhas, das dificuldades que nós enfrentamos no relacionamento humano, nós vamos permanecer arvorados contra os outros, contra o mundo, e destituídos de valores que nós necessitamos para nossas vidas. No ano de 1994, quando nos reunimos com alguns jovens para distribuirmos sopas nos bairros afastados da nossa cidade, embaixo dos pontilhões onde encontrávamos, fizemos uma reunião para fazermos a avaliação. Enquanto estávamos meditando sobre as necessidades daquela gente, Maria Dolores se apresentou e disse: vocês vão conhecer uma pessoa muito especial, alguém que lhes ensinará muita coisa. E foi-se embora. E nós achamos que nós íamos conhecer algum orador, alguma pessoa que tivesse uma bagagem de conhecimento doutrinário para nos ensinar alguma coisa. E nós conhecemos a deusa. A deusa foi alguém que alguém indicou para que nós fôssemos lá visitar. E nós chegamos lá num casebre muito baixo, de telhas muito quentes. Estava uma mulher na cama, toda engruvinhada, toda retorcida, com a pele toda descamada, que segundo os médicos, quando consultamos, disse que aquilo ardia muito. A deusa só tinha um dente na boca, o rosto desfigurado por aquela anomalia, os cabelos desgrenhados, os fios que restaram, e ela era um montinho na cama, que quando nós chegávamos, ela sorria, e nós perguntávamos: como você está? Ela disse: eu estou muito bem, como poderia não estar? Estou aqui nesta cama, sendo servida como uma rainha, sendo cuidada pela minha família, como uma criatura nobre. Tenho uma casa, o que eu poderia esperar mais? Deus é muito bondoso comigo. E aquilo eram como se fossem lanças que entravam no nosso coração orgulhoso. Como podia uma mulher naquela condição dizer que estava bem, que não podia ter condição melhor para ela? Mas para tornar mais difícil as coisas, o marido era alcoólatra, não trabalhava e vivia bêbado para os bares e caindo nas ruas, ao que todos os dias ela dizia aos filhos para recolherem ele da rua e trazerem para casa. Ela pedia que eles dessem banho no marido, que fizessem lá um café forte para dar para ele, e depois desse o alimento para ele e colocassem-o na cama. E isso era a rotina daquela casa. Todos os dias os filhos iam arrastá-lo da rua para casa, embriagado, e eram atendidos por eles, pelos filhos, indicado por ela. E o tempo passou, e nós nunca vimos aquela mulher reclamar daquele homem que dizia impropérios os mais absurdos que alguém pode imaginar. Ela ouvia dele tudo o que vocês imaginam que alguém pode dizer a um ser humano, de forma pejorativa. Mas ela nunca levantou os olhos ou a voz contra ele. E dizia aos filhos: cuide do seu pai é bom, é a bebida que faz isso com ele. Ela desculpava as atitudes dele com a bebida, e ensinou meus irmãos, ela ensinou os filhos a amar. Ela conseguiu ensinar os filhos a amar aquele que para a maioria das pessoas era um monstro. Como que alguém podia, tendo uma pessoa tão necessitada, viver dessa maneira? Mas ela conseguiu fazer com que os filhos amassem ele. Eles amavam o pai. E quando alguém falava mal dele para a rua, eles diziam assim, diziam e repetiam o que ela dizia: ele é bom, é a bebida que deixa o nosso pai assim. E um dia, nós chegamos para fazer a visita,
E ela disse: que bom que vocês vieram. Hoje é o aniversário do meu marido. E eu pedi aos meus filhos que fossem pedir a alguém que fizesse um bolo para ele. Ele está para a rua, logo ele vem. E nós ficamos ali sentados, e deu 6h, 6h30, e ele não chegava. Claro que ele não ia vir. Estava caído por algum lugar. E ela pediu: vistam uma roupa bonita e vão buscar o seu pai. E eles vestiram no seu entendimento aquilo que eles tinham de melhor e foram atrás do pai. Encontraram-no caído, do mesmo jeito de sempre. E eles o recolheram e levaram para casa. Banharam o pai, deram-lhe o café forte e nós esperamos mais 20 minutos e ele ficou melhor. E ela pediu então que conduzisse ele até a pequena sala, pediu que trouxesse o bolo, colocou-se sobre uma pequena mesa e todos cantaram parabéns para ele. E ele chorou copiosamente. E nós vimos pela primeira vez, ele a abraçou, ajoelhou-se aos pés dela e pediu-lhe perdão. Perdoe-me pelo mal que eu te fiz até hoje. E ela, afagando a cabeça dele, diz assim: você não me fez mal. Você fez mal a você mesmo, meu marido. Você está se privando da vida com seus filhos, com a nossa família, por conta da sua bebida. Você não nos fez mal. E ela então, afagando-lhe mais ainda a cabeça, aconchegou ao seu montinho de osso que ela tinha. Cortaram o bolo e ele prometeu: nunca mais eu vou pisar num boteco, num bar, para beber o que quer que seja. Nunca mais. E então, fizemos uma prece para confraternizar aquele aniversário, e eu tive a presença de um espírito luminoso que cuidava dela, e ele dizia assim: ela é uma dama da sociedade espanhola que reencarnou nesta condição, porque o orgulho corroeu-lhe os modos, e ela era extremamente brutal com seus serviçais. E este marido é alguém que ela conduziu à penúria e recebeu, mas é alguém que se conscientizou muito rápido no mundo espiritual, que precisava refazer o seu tempo. Pediu perdão a ele e a mais 2 dos seus serviçais, que são os seus filhos, e os recebeu nessa família. E pediu que a sua vida fosse consumida, que não lhe dessem um corpo com a mesma beleza, e que ela pudesse experimentar na própria pele o ardor do coração daquelas criaturas que ela feriu, disse o benfeitor. E verdadeiramente ela experimentava nas carnes um fogo que queimava sem consumi-la, descamando toda a pele do seu corpo, inclusive do rosto, ao que ela nunca reclamou. E aí o benfeitor disse mais: possivelmente esta é a última vez que vocês a estão vendo. Fomos embora e no dia seguinte recebemos a notícia que logo de manhãzinha ela desencarnou. Desencarnou reconciliada com o seu marido, que ela nunca deixou de amar, e que ela ensinou os filhos a amar também, onde os sentimentos de compaixão e misericórdia fizeram parte dos destinos e da vida dessa mulher, que certamente redimiu-se das suas dificuldades. Meus irmãos, este é o convite da vida para todos nós, que nós tenhamos a dignidade de buscar Jesus na sua intimidade, que possamos ouvir o próprio coração onde Jesus se manifesta, quando estendemos as mãos ao nosso irmão. Ouça, alma amiga e irmã, não aguardes encontrar o céu depois da partida do teu corpo, que aqui ficará inerte. Lembra-te, o céu necessita ser construído aqui enquanto estamos vivendo, para que, ao despertarmos da vida espiritual, estejamos dentro dele. Muitos pedem para descansar à partida do túmulo, porém, neste ato supremo de egoísmo,
ouviram o convite do mensageiro do amor, que desejou diminuir as nossas aflições para que também nós diminuamos as dos outros. Os espíritos venerandos deixam as regiões sublimadas e mergulham nos fluidos negativos e densos da terra para atender a criatura onde quer que ela esteja e ali promover o seu coração a uma condição melhor, estimulando-lhes o amor. Assim que nós tenhamos alegria de viver na mensagem de nosso Senhor e que Ele nos abençoe nesta noite de paz e para sempre. Graças a Deus. Parabéns. Doutor, vem fazer encerramento, viu? Maravilhosa palestra. Fiquei muito sensibilizado. Obrigado. Vem aqui, faz a prece para nós, encerramento, por favor. Então, não é? Só pela história da deusa já valeu a palestra, não foi? Mas logicamente que ele trouxe tantos subsídios desde o começo, nos chamando à reflexão da importância de sermos mais com Jesus, né? E aproveitando esse clima extremamente harmonioso, de muita paz, nós vamos pedir o nosso Davi que faça a prece de encerramento das nossas atividades, aproveitando dele mais um pouquinho. Senhor Jesus, Mestre amoroso, bom amigo, aqui nos encontramos mais uma vez, Senhor, na Tua presença, com o coração dorido pelos muitos enfrentamentos que nos têm tirado a paz. Ensina-nos, Senhor, a buscarmos a inspiração maior que provém do amor que nos ensinastes, para que assim tenhamos mais disposições para prosseguir, amando, perdoando e conquistando a nossa paz. Ainda podemos sentir, Senhor, o perfume aqui esparcido pelos corações queridos que nesta noite derramaram sobre nós a inspiração, as energias refazentes. Ajuda-nos, Mestre, nós que queremos prosseguir, auxilia-nos mais uma vez, que as dificuldades que a vida tem nos convidado a viver sejam para nós motivos de esperança, de libertação. Sobretudo, Mestre, ensina-nos a conviver com aqueles com quem estamos nesta existência, para que possamos deixar a terra um pouco mais resolvidos para conosco mesmo. Que a luz infinita